Meu nome é Daniela Fisch, trabalho no Consulado Geral do Brasil em Nova York. Nós somos 55 funcionários, 53 brasileiros e 2 americanos. Meu nome é Frederico Menino, sou assistente técnico de nível superior no setor de cooperação educacional do Consulado Geral em Nova York desde o começo de 2012. Eu compartilho dessa luta por uma série de motivos. Em primeiro lugar, acho que aqui tem pessoas que lidam diariamente, não só lidam, mas também manuseiam e ajudam na produção de documentos oficiais brasileiros. E é um trabalho de extrema importância, extrema relevância, não só para a diplomacia brasileira, assim como para todo o serviço exterior do Brasil, a representação do Brasil no exterior. Aqui tem pessoas que recebem autoridades quando elas vêm a Nova York, e, enfim, representam o Brasil, seja em universidades, hospitais e até em penitenciárias e cortes do Brasil, representam a comunidade, são a cara do Brasil na comunidade estrangeira local, comunidade brasileira local. São uma série de descompassos que formam o que a gente tem chamado, que a Flex tem chamado de um limbo jurídico no qual todos nós vivemos. Eu acho que isso é uma questão urgente, até não somente de respeito pelo trabalho, pelo empenho diário de todos esses funcionários, mas sobretudo por uma questão de dignidade mesmo, né? Acho que a gente tem uma situação trabalhista muito deficiente. O Itamaraty alega que nós somos regidos pela lei local, porque existe uma lei local, mas ao mesmo tempo, senhores, é triste ver que nós somos regidos pela lei de um país, sendo que quem paga o nosso salário é o povo brasileiro. Nós trabalhamos para o governo brasileiro, ajudamos o povo brasileiro aqui nos Estados Unidos, em outros países, até o próprio sistema do Itamaraty, para a gente acessar, usamos o nosso CPF, cada funcionário tem que usar o próprio CPF dele. Quer dizer, nós temos acesso, nós temos o nosso e-mail é do próprio Itamaraty, mas nós não somos considerados nada. De acordo com o costume americano, todos os trabalhadores recebem seguro-desemprego e nós não recebemos. 52 semanas de salário, nós não recebemos. Horas extras, nós não recebemos. Acidente de trabalho, não temos direito. FGTS, não temos. Bônus anual, o americano recebe, nós não recebemos. 13º salário, nós não recebemos. A revisão anual de salário que o americano tem todo ano, nós não temos, que seria o dissídio de categoria. A situação dos contratados locais mudou radicalmente em 1996, quando fomos praticamente obrigados a assinar um novo contrato que tirava todas as regalias que nós tínhamos conseguido e que era do passado e nos outros contratos estava estabelecido. Ou seja, o 13º salário, um terço adicional de férias, auxílio maternidade, enfim, todas aquelas coisas normais que muitos funcionários, todos os funcionários públicos no Brasil têm, eles não fizeram um contrato, queriam terminar com tudo isso. Nós tivemos que gastar uma fortuna em advogados para poder, pelo menos, ter direito à aposentadoria do INSS. Agora, os novos que entraram depois, a situação ainda é pior, porque eles não têm amparo nenhum da lei brasileira, eles não têm nenhum direito e eles, por exemplo, pagam aqui ao governo britânico, mas a embaixada, por ser uma embaixada, não é obrigada a pagar parte dela. Isso significa que todos os benefícios que eles poderiam receber, eles ganham pela metade, porque só eles que pagam, a embaixada não paga. A embaixada teria que ter um setor específico de recursos humanos para resolver esse caso e teria que ser separado dos diplomatas, que não são pessoas preparadas absolutamente para administrar
para administração. Eles são interessados em finanças, economia, para isso estudam, tem cursos superiores e tudo isso, mas muito poucos diplomatas que eu conheci durante a minha longa vida no Itamaraty sabia alguma coisa sobre administração, muito poucos. Dou oportunidade ao Estado brasileiro de se ressarcir dos danos causados contra a minha pessoa, de não respeitar acordos internacionais como a Convenção de Viena, no que respeita a cumprir com as leis, neste caso laborais, do país anfitrião. Lembrar da Fundação Visconde de Cabo Frio, do abuso de reter uma percentagem do nosso salário e não receber nenhum benefício social, é o símbolo de uma lacra de corrupção e prepotência desses tempos, que ao parecer agora perdura até o dia de hoje. Atualmente recebo menos de um terço do que deveria receber de renda pela aposentadoria. Sou portador de marca-passo e tenho Parkinson, que já se percebe no tremor das minhas mãos e na minha voz. Porém, dou graças a Deus pela vida, porque mesmo a injustiça humana nunca me abati. Jamais blasfemei contra Deus, porque Ele é a minha justiça e quem me sustenta. Não posso deixar de agradecer a presidente da Aflex e todos os que desinteressadamente apoiam nesta cruzada de luta contra a injustiça social e laboral de um grupo minoritário, sim, porém essencial nos postos brasileiros no exterior, porque o auxiliar local conhece bem a forma de vida, os costumes, hábitos, idiosincrasia, organização em todos os aspectos das sociedades que compõem o país anfitrião. E errar é próprio de homens, porém corrigi-los é só de valentes. O que aconteceu foi que tiraram o nosso 13º salário. Ficamos sem 13º salário, que foi anexado ao salário mensal. Foi dividido em 10 meses, se não me falha a memória também, e anexado ao nosso salário mensal. Colocaram-me na aposentadoria em dezembro de 2012 contra a minha vontade. Fiquei sem direito à ajuda do governo francês para as pessoas desempregadas. Só tenho direito agora a pedir emprego, que é o que estou fazendo há 7 meses. Estão devendo aos órgãos franceses 9 trimestres de cotização, o que me impede de pedir a aposentadoria, porque estão faltando esses 9 trimestres de pagamento. A aposentadoria, devido ao tempo de trabalho, reduzida a 1/3 do que ganhava na ativa, o que já era pouco em relação aos demais colegas com encargos semelhantes. Aqui está o resumo de minha vida como funcionária, que sempre cumpri e cumpro ainda hoje, junto à comunidade franco-brasileira e aos próprios diplomatas e funcionários do quadro. Eu tenho certeza que eu fiz o máximo que eu pude. Eu acho que a Aflex é realmente uma necessidade para nós todos, mesmo para os que estão como eu, na minha situação, para ver se há um pouco mais de justiça e se melhora a situação de todas essas pessoas que apresentam seus trabalhos no exterior. E como temos grande conhecimento do país, da língua do país, podemos servir muito bem de vínculo entre o Brasil e a França para os recém-chegados como diplomatas e oficiais de chancelaria, etc. E sempre procuramos fazer isso com muito respeito e muita dignidade. Fui coagida a assinar contrato de trabalho, contrariando meus direitos, e, desde novembro de 2008, meu salário básico é inferior de 700 euros comparado ao salário básico de colegas com mesmo tempo e mesma função, contrariando assim o princípio da equidade de tratamento. Hoje, minha situação previdenciária está quase resolvida, faltando o pagamento dos passivos. E a trabalhista está num limbo, visto que o Itamaraty se recusa a me vincular à legislação trabalhista brasileira, alegando que sou regida pela legislação trabalhista francesa, e a França, por sua vez,
como não desvincula a legislação trabalhista da previdenciária, não me assegura nenhum benefício trabalhista. Meu nome é Armando Pereira. Tenho 76 anos e sou da nacionalidade portuguesa. Trabalhei 44 anos como auxiliar local na Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Em todo este tempo que trabalhei a serviço do governo brasileiro no exterior, nunca fui afiliado a nenhum sistema previdenciário. Não possuo aposentadoria. Não tenho direito a me aposentar por este tempo que trabalhei, a não ser que entre na justiça. Há muitos anos atrás tínhamos direito ao 13º salário adicional de férias. Depois da lei de 1993, simplesmente retiraram estes benefícios da gente trabalhando no exterior. A mesma situação em que estou há pelo menos 12 estrangeiros trabalhando para a Embaixada do país, dos quais 2 têm mais de 40 anos de serviço do governo brasileiro no exterior, sem direito à aposentadoria, apesar do Brasil possuir acordo bilateral com Portugal e Espanha e muitos outros países. Era obrigado a trabalhar horas extras, 20 horas por semana, no mínimo. Teve certos pontos que chegou a 40 horas por semana. E só que o consulado nunca quis pagar horas extras. Eles tinham um limite de 20 horas por mês, mas tinha que trabalhar muito mais do que isso. E horas extras não eram pagos conforme as leis que existem, tanto a CLT como as leis aqui dos Estados Unidos. A partir de 40 horas você tem direito a pagamento de mais 50%. Então, ou então se for feriado que tem que trabalhar, é o dobro. E isso nunca foi o caso aqui no consulado. Aqui era trocado por 1 hora de trabalho, era trocado por 1 hora de folga. Que isso não existe em lugar nenhum no mundo. Mas ou era isso ou não era nada. Então, muitas vezes eu tive que tirar folga quando eu tinha horas excedentes que não poderiam ser pagas. E onde eu não poderia dizer não, que eu não queria trabalhar as horas extras. Eu era obrigado a trabalhar as horas extras, mas não tinha a obrigação da parte do consulado de me pagar essas horas extras. Meu nome é Yara Barreto dos Santos, contratada local da Embaixada do Brasil em Londres desde dezembro de 1982. Tenho 60 anos e 30 anos de serviço ininterruptos. Durante esses anos, vi colegas que, após anos de dedicação, no momento da aposentadoria, foram embora sem nenhum amparo. Vi outros colegas que, enquanto estavam de licença médica, receberam telefonemas questionando a data do seu retorno ao trabalho. Normalmente, o funcionário local, mais antigo, não possui os mesmos recursos técnicos e operacionais dos mais novos. Mas, em contrapartida, ele possui a experiência, a vivência. A memória do funcionário local é um excelente instrumento de trabalho. Poderia ser melhor aproveitada. A praticidade na rotina do funcionamento da embaixada, o conhecimento da cultura local, pode beneficiar a todos e, principalmente, diminuir custos para o erário. Em 2003, iniciaram-se os descontos de INSS sobre meu salário básico de forma deliberadamente discriminatória. Todos os meus colegas, afiliados na época ao sistema francês, tiveram seus descontos acrescidos ao salário básico, contrariamente ao meu, e assim até hoje.